Aoba, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje, mais um Catequista Conversa e hoje com um cara que é extremamente especial. O homem mais importante da internet católica, é ele que deixa as coisas funcionando. Matheus Bundes, lá do Santa Carona. Seja bem-vindo, Bundes. Como é que você tá, cara? Cara, tô muito feliz de estar aqui, finalmente ter conseguido. Tentei bastante, falhei bastante também, Para mas tô muito vocês feliz de estar que não aqui. sabem, esse programa aqui foi assim, um trabalho hercúleo pra sair. Tem o quê? 2 semanas quase que a gente tá tentando. E aí, quando Duas você pode, eu não semanas. posso. Quando eu posso, você não pode. Aí acontece imprevisto e fica doente. E aí eu fico doente e foi indo nessa aí nas Vou últimas ser duas justo com semanas. você, vou ser justo com você e falar que você remarcou uma vez só, duas vezes, uma por questão de trabalho e uma por questão de saúde, enquanto eu remarquei todas as vezes que dava. Não, mas tá tudo bem, tá tudo acontecendo perfeitamente conforme a vontade de Deus, Bundes. Então, Amém, amém. se a gente só conseguiu gravar agora é porque hoje era o dia que a gente tinha que gravar, entendeu? Graças a Deus. Mas aí, iniciando a conversa, né? Se apresenta aí, fala um pouco sobre quem você é, o que você faz, por que eu falei que você é uma pessoa tão importante para a internet católica, embora muitos talvez não te conheçam. É verdade. Pô, vou começar por aí. Eu sou um, muito importante para a internet católica. Porque hoje eu trabalho com o homem, né? O homem que tá o CR7 da entretenimento da catequese católica, né? Mas brincadeiras à parte, eu trabalho com o Guilherme K2 aqui no Santa Carona e eu sou responsável pela estrutura de produção de conteúdo, né? Então tudo que vocês veem no Instagram, no YouTube, ah, cursos que a gente lança, eu sou responsável pela execução, né? A gente tem um time que pensa tudo, faz a parte de marketing, mas a parte da execução sou eu, né? Mas enfim, eu sou o Matheus Bundes, tenho recém-feitos 30 anos, entrei para a vida adulta agora, graças a Deus, a juventude Finalmente não acabou. é mais jovem, né? Tô contando Finalmente. os dias pra mim. Muito bom, cara, muito bom. Estou impressionado. Sou casado com a Fernanda, que tá aqui no estúdio também, tá lá fora junto com a minha pequena, Maria Liz. Ontem foi aniversário da minha esposa, era pra gente ter conseguido Parabéns, gravar parabéns pra ontem, ela. e a gente não veio. E tô nessa vida, acho que, pô, só de Santa Zoeira tem 7 anos. Então eu tô nessa vida há mais ou menos uns 11 anos. Uns 11 anos nessa vida de entretenimento católico em geral, assim, né? Na parte de produção e execução. Mas na parte de entretenimento católico tem 11 anos. Só que eu sou convertido mesmo desde 2010. Não tive uma conversão nada excepcional, não. Sempre de uma família católica. Só que em 2010 eu conheci a igreja como ela é hoje. Grupo de jovens, coordenação de grupo de jovens. Só que a partir daí, a partir do grupo de jovens que eu entrei para essa vida. E como é que iniciou essa sua jornada assim de ser uma pessoa que é um católico, que se converte, pra alguém que começa a produzir conteúdo católico, alguém que começa a ficar ali nesse estado de produção, de fazer, ajudar ali com o K2? Como é que você conheceu o K2? De onde é que veio essa relação de vocês? Como é que você entrou no Santa Carona? Tanto eu quanto o K12, nós éramos de um grupo de jovens aqui de Anápolis que chama Cojofra, né? Comunidade de Jovens Franciscanos. Eu conheci o K2 lá, ele já estava saindo do grupo de jovens, assim, a gente conviveu uns 3 4 anos ali, eu estava entrando. Só que a gente ficou muito amigo, assim, a gente teve uma identificação grande, assim, acho que pelo peso mesmo, acho que a gente se olhou assim, viu o tamanho Os e gordinhos achou se reconhecem, né? justamente. Aí a gente sempre fica num canto, né? Que é o canto que é reservado pra gente ali. Aí a gente virou amigo, né? E dentro desse tempo que eu estava no grupo de jovens junto com o Guilherme K2, ele tomava frente de alguns projetos e eu sempre estava com ele, né? E aí ele sempre muito ativo dentro da igreja, principalmente aqui na diocese, ele entrou para o setor de juventude da diocese aqui de Anápolis. E um dia a gente estava conversando na parte da igreja e ele tinha que sair para fazer uma missão para o setor de juventude. E aí ele perguntou o que eu estava fazendo, eu falei que nada, ele me chamou para ir. Aí fui eu e mais 3 pessoas do setor de juventude, a gente foi numa cidade aqui razoavelmente perto aqui. E quando chegou lá, eu conheci a galera do grupo de jovens de lá, sabe? E aí eles ficaram, como que eu vou dizer, impressionados de eu conhecer tantas pessoas assim, sabe? Eu conhecia mesmo, eu tinha uma rede de contato grande. Meio vereador, né?
Isso. E aí foi nesse momento que eu comecei a participar dessa questão de produção de conteúdo. Por quê? Porque eles me chamaram para fazer parte da equipe da Cruz Peregrina, que a gente ia ter a Jornada Mundial aqui no Brasil, a Cruz Peregrina. A segunda cidade do Brasil que ia receber a cruz era Anápolis, que ela ia descer em Brasília, ia vir para Anápolis. E eu fiquei responsável por essa cruz, né? A minha equipe. Eu era de uma equipe que era responsável por essa cruz. E aí, entrando para esse mundo, que quando eu recebi a cruz, eu acaba que vira um evento, né? Então você tem que planejar logística, planejar como que onde que a cruz vai ficar, como que as pessoas vão ter acesso a essa cruz, qual será a programação dessa cruz. Então foi aí que eu comecei a gostar desse negócio. E é interessante, Joe, porque eu nunca fui num evento, eu nunca fui num show na vida, um show secular, nunca fui. Tenho muita vontade, inclusive, mas nunca fui. Então, nunca fui num show, nunca fui numa festa assim. Igual eu falei, não foi uma conversão muito grande assim. E aí, só que quando eu participei disso, eu falei, putz, eu acho que é isso que falta lá no show. É ter uma finalidade, sabe? Uhum. Eu quero levar experiências para as pessoas, mas eu quero que no final dessas experiências tenham algo para elas continuarem sentindo ali. E esse algo é Deus. Então foi aí que eu entendi que era o que eu queria trabalhar, entendeu? Sim, muito interessante porque você foi ali de uma coisa que você descobriu uma vocação de profissão e encontrou um propósito ainda maior nela, né? Falou, tipo, tá, eu tenho isso aqui, poderia ser que se você não tivesse tido esse momento de conversão seu, você podia ser aí um produtor de qualquer outra coisa, produtor de evento, produtor de conteúdo mesmo também, voltado por coisa que não tem problema nenhum, Justo. mas você, graças a Deus ali, acho que Deus tinha um chamado maior para você, né? E aí você conseguiu juntar essas duas coisas, o que eu acho assim, particularmente incrível, né? Então, eu tô assistindo The Chosen agora, me julguem, tá, pessoal? Só agora Eu, que eu tô eu assistindo The não vou Chosen. julgar porque eu também não assisti. Eu não assisti, eu nem comecei. Eu assisti 2 episódios de The Chosen. Um dia eu assisto. A Ô, Carol quase me mata por conta disso, mas um dia eu for. não, aqui no estúdio eu sou rechaçado, você não tá entendendo. A gente tem 2 episódios de The Chosen, já tem na programação fazer mais 2. Eu não tenho nem noção do que eu estou falando. Mas assisti a segunda temporada e vou ter que te dar um spoiler. Não, Nada eu que não já li o esteja na livro. Bíblia. Nada que não esteja na Bíblia. Quando vai ter o Sermão da Montanha, lá na série, eles preparam um evento, assim, né? Então, um palco com cortinas, né? Jesus coloca uma faixa, coloca uma faixa para ficar mais visível para o povo. Aí tem a organização de o pessoal chegar, para onde que eles vão, onde que eles vão sentar, tudo para que a mensagem final seja melhor entregue, assim, sabe? Pô, eu vendo essa cena, cara, de certo modo me emocionou muito, saca? Porque eu vi ali, ali eu consegui, como que eu vou O seu trabalho, né? exemplificar o meu trabalho, colocar uma imagem no meu trabalho, entendeu? Sim. Eu trabalho justamente para isso. Eu trabalho para que tudo ao redor trabalhe redondinho para que a mensagem chegue inteira para as pessoas, entendeu? Nossa, e isso é fundamental, fundamental. Eu, às vezes, estava pensando, né, quando eu tava aqui planejando como é que eu ia guiar o vídeo, eu tava pensando sobre essa questão de trabalho mesmo. E sobre como. Eu sempre falo que a gente tem que buscar propósito nas coisas que a gente faz. E eu tento, tento realmente colocar Deus no meu trabalho, mas eu imagino que seja mais fácil quando seu trabalho já envolve isso. Porque às vezes eu tenho que falar, tá, beleza, como é que eu vou colocar Deus em formatar um computador, que é o meu trabalho hoje. Né? E a gente consegue, a gente vai ali, e isso também santifica a gente, isso também edifica a gente, mas você tem um privilégio de nem precisa se esforçar muito pra colocar Deus, porque já tá ali envolvido, entende? Pô, às vezes alguém aqui me chama para fazer algumas pregações, né? Coisa que eu gosto muito, inclusive, de fazer. E aí eu vou, e quando eu vou me apresentar essa parte, assim, quando eu vou tocando em um assunto que fala sobre o meu trabalho, eu falo assim, Deus ele foi muito misericordioso, mas não é misericórdia a palavra que eu gosto de usar. Deus foi muito bondoso comigo, muito amável comigo, porque ele sabia da fragilidade do servo que eu sou. Aí ele falou assim: eu vou deixar esse menino embebido de mim, para que não haja possibilidades de que eu não exista na vida dele. Eu também às vezes penso isso. Eu também às vezes penso isso sobre mim, porque eu falo, olha, Deus faz umas coisas comigo, ele me dá uns privilégios nessa vida
Que é porque ele sabe que se não fosse isso eu já tinha debandado faz tempo. Pô, é impressionante. Impressionante. Eu não recebo privilégio porque eu sou um filho bondoso, é o contrário, né? Eu sou tão ruim que Deus fala, eu vou dar isso aqui, que se não tiver isso aqui ele vai embora. Pô, domingo eu vou falar sobre isso, inclusive. Eu sou um. Eu não recebo privilégio porque eu sou um filho bondoso. Eu sou um filho bondoso porque eu recebo os privilégios de Deus, entendeu? Vou falar sobre isso, inclusive. Pô, maravilha. Mas e aí, e o Santa Carona, como é que entrou na sua vida? Ah, verdade. Aí o que aconteceu? O Guilherme ele lançou, já começou com Santa Carona, com aqueles vídeos de. Eu não sei se você lembra, Joe, e não sei se aí também teve. Teve uma época no Facebook que você fazia uma pregação pequena ali, um- uma discussão sobre alguma parte do Evangelho ou da Bíblia, e chamava dois amigos para também fazer essa discussão. Assim, era uma trend que tinha na época, Hum, sabe? sim, 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 sim. E aí o K2, a gente começou a fazer isso lá no grupo de jovens lá, e aí o K2 decidiu fazer isso no carro, né? Ele chamou um pregador daqui, fez para conversar, e a gente fez isso depois e ele começou aí. A gente já era amigo aí. Ele ficou 2 anos trabalhando com isso, eu não tinha um contato direto com ele em relação ao Santo Carona. Ah, só que eu, na coordenação do grupo de jovens, pensei assim: pô, tá tudo muito normal aqui, eu tô fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Acho que a gente pode elevar o grupo de jovens a um outro patamar. O que que a gente faz? Pô, vou fazer um festival de música católica. Ah, então vamos então. Aí consegui juntar umas meia dúzia de pessoas malucas igual eu pra fazer esse projeto. E a gente decidiu fazer esse projeto tendo um show do Tony Allison no primeiro projeto, assim, sabe? Então, sabe, pedindo patrocínio, arranjando aqui, dali, dali, pá. Consegui fechar com a produtora do Tony Allison, fizemos o show aqui em Anápolis. Um festival que chama Festival Betel. Conheço, conheço. Nesse primeiro Festival Betel, foi aí que eu comecei a ter contato mais com Santa Carona, porque eu já sabia que o K2 era design, já sabia que o K2 já estava empenhado nessa área de comunicação. Eu falei, K2, eu queria que você fosse o responsável pela apresentação e também pela identidade visual do festival. E aí ele cuidou dessas duas partes, o festival aconteceu, tudo aconteceu, ficou elas por elas lá. Decidi fazer o segundo festival, Joe, no ano seguinte. A produtora me ligou e falou assim, ó, queria que você organizasse aí pra gente fazer um segundo show, só que dessa vez vai ser Tony Allison, Davidson Silva e Thiago Brado. Os três juntos. Já aumenta o escopo já. Rapaz, eu falei, o quê? Na época, os três estavam muito estourados, assim, sabe? O Davidson tava perto de gravar o DVD dele, o Thiago, com a música Minha Essência, tava estouradaço. E o Tony Allison, ele passou muito tempo, assim, sendo uma grande referência da música católica, né? Sim, sim. Aí eu falei, pô, estourei, pô. É disso que eu vou viver, é isso que eu quero fazer. E aí, Joe, preparei tudo. E aí a produtora virou pra mim e falou assim: só que, Matheus, a gente tá com uma turnê de 3 dias. E eu precisava que você fizesse dois desses três. Então, um em Anápolis, um em outra cidade. Eu falei, não, pode deixar. Manda pra mim que eu faço. Aí a gente. Aí eu fiz aqui pra Anápolis, preparei uma estrutura para 5 mil pessoas. E em Goianésia, uma cidade aqui perto, eu preparei uma estrutura para um pouco mais, de 8 a 10. A gente alugou o Parque de Exposição Agropecuária, pra você ter ideia. Aí em Anápolis deu 300 pessoas. E em Goianésia não vendeu ingresso, meu amigo. Nossa. É. Aí tomei 180 mil de prejuízo. Nossa. E foi aí que eu entrei pro Santa Carona. Aí um amigo meu falou: pô, o Matheus trabalha com isso, ele tá meio chateado com tudo que aconteceu. Acho que a gente não pode deixar essa vocação dele morrer, esse talento dele morrer. Vou chamar ele para cuidar do podcast, né? Assim, cuidar da parte técnica do podcast. E aí eu entrei pro podcast de Santa Zoeira, na época que ainda era só áudio. A gente só gravava o áudio, eu editava e a gente subia. A época que eu conheci o Santa Zoeira. Rapaz, você tá antigo, hein? Então, é porque a gente se conheceu, né, ano passado. E falo pra vocês, ano passado foi a primeira vez que eu interagi em alguma coisa do Santa Zoeira. Tem Hum, muitos, muitos, muitos anos que eu nunca comentei num vídeo, eu nunca mandei e-mail, eu nunca. Eu só tava lá no fundo assistindo, entendeu? E aí, ano entendi. passado foi quando ali na Expo, né, que a gente se conheceu e iniciou essa amizade aí, que um dia eu ainda tenho certeza que você vai se arrepender das palavras que você me disse, que você falou, eu não sei você, mas
Saindo daqui, você é meu amigo. Um dia você ainda vai se arrepender de ter dito isso, porque eu sou folgado. Jamais, jamais. Você vê os meus amigos aqui, você vai saber que você é um dos melhores que eu tô tendo. Mas eu conheci o Santa Zoeira nessa época aí, né? Então você entrou. Eu ouvindo ali o. Não, eu não escuto desde o início, né? Acho que quando eu comecei a escutar já devia ter ali uns 2 ou 3 anos de podcast, mas a gente vai voltando ali ouvindo, então a gente vê ali quando que entra o Bundes, né? Quando eles começam a comentar ali sobre o Bundes. Eu acho muito interessante essa coisa, porque você virou meio que o Liminha, né? Ali o som, porque o pessoal tá sempre comentando, o Bundes isso, o Bundes aquilo, e você era essa figura ali que ficava por trás das coisas, ele sempre comentando de você, e aí aos poucos você vai começando a interagir uma coisa ou outra, e aí até a gente chegar aí mais recentemente a você até participando de alguns episódios na mesa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa é, como que funciona a sua participação ali, quando Uhum. que você interage com alguma coisa e como que está sendo isso de você, pouco a pouco, também começar a aparecer um pouco mais, que é algo que eu já falei para você e vou falar de novo aqui para te registrar, você tem que fazer mais, tem que ter mais episódios com você na mesa, porque é fenomenal, e não só eu que falo isso, todo mundo que eu conheço que gosta do Santa Zoeira fala que você tem que aparecer mais. Pô, eu fico muito feliz de saber que, de alguma maneira, a galera gosta, porque eu vou ser sincero, assim, dos quatro que estão aqui na mesa, mais eu que tô lá atrás do computador, eu acho que eu sou o que tem mais a inteligência limitada, vamos dizer assim, sabe? Não que eu acho que eu fico tão pra trás, assim, dos meninos, sabe? Mas é porque eu fico cuidando mais de outra parte e como não consigo me dedicar tanto aos estudos quanto eles conseguem, assim. Mas, quando a gente começou, não tinha. A minha figura ela ficou oculta porque a gente xingava muito mais que xinga hoje. Putz, mas muito mais. O que aconteceu? Eu comecei a fazer brincadeira nos cortes, né? Então eu colocava um pi, colocava um memezinho ali. E aí os meninos daqui, eles começaram a gostar. Então toda vez que eles iam fazer alguma coisa, alguma, soltar alguma frase, alguma palavra proibida, eles comentavam na mesa que o Bundes vai fazer isso, o Bundes vai fazer aquilo. E foi aí que eu comecei a virar essa figura oculta, né? Eu não vou xingar aqui não, mas o Ian, que desprovém da graça do Senhor, se é que vocês me entendem, ele fala que eu sou essa cortina preta, né? Que é o sombra. Mas como a minha sombra é muito grande, eu sou a cortina inteira. E, e aí, com o passar do tempo, a gente veio pro YouTube, e aí a gente conseguiu alcançar a marca do Superchat, né? E Foi aí a ali gente que você precisava. realmente começou a interagir, né? Justo. Que a gente precisava de alguém. Aqui os meninos aí. Você já viu o tanto que os meninos aqui é disperso, né? Se eles param para ler o superchat, acabou. Então eles pediram para que. O K2 pediu para que eu começasse a ler. Pô, deu muito certo. Porque eu sempre fui um cara que eu não gostei muito de aparecer, Diogo, sendo bem sincero assim. Eu não queria ter minha imagem atrelada a nada, porque eu achava que, por eu ser um servo muito limitado, igual eu comentei no início, qualquer cagada que eu fizesse e que poderia vir ser explanada para alguém, poderia prejudicar o pessoal aqui, né? Então eu nunca quis ter a minha imagem atrelada a nada por causa disso, assim. Só que com o tempo foi acontecendo naturalmente, Deus foi amadurecendo meu coração mesmo, assim, e de amadurecer mesmo, não foi uma conversão, um sentimentalismo. Ele foi mostrando que às vezes a gente tem que fazer as escolhas. Aí, na ânsia de conseguir fazer com que o Santa Zoeira aconteça de forma redonda, para que os meninos não desanimem também, porque é bem chato sempre ter só duas pessoas falando, assim, né? Aí eu falei, pô, eu vou lá para dar uma interagida também, caso não tenha convidados, eu vou lá para conseguir interagir com eles, que pelo menos as piadas eu faço e eu deixo conteúdo por conta deles, entendeu? Pô, não, mas funciona bem demais, cara. Eu gosto do. Foram poucos, né? Foram o quê? 2 programas que você fez? É, Eu acho que entre 2 e 4, não tenho certeza, mas mas acho que entre 2 e 4. tem que fazer mais, tem que fazer mais que é muito bom. Mas mudando aqui um pouco de assunto, voltando para a questão de estrutura. Uhum. O Santa Carona hoje é uma parada assim gigantesca. Quando a gente tá falando assim de internet católica, né? Porque a gente tem muita gente grande aqui, óbvio, tem até gente muito maior que o Santa Carona, a gente tem, sei lá, um Frei Gilson, um Padre Paulo Ricardo, que assim, que são coisas assim colossais, né?
Mas dentro desse nicho assim de catequese, vocês são muito grandes. E vocês trabalham com outras pessoas também, né? Tem outras pessoas aí que usam da mesma equipe do Santa Carona. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa profissionalização, como que foi esse processo de virar uma coisa ainda mais séria, de montar curso, de montar o Catequese com Farofa, que é um negócio assim fenomenal, fenomenal. Inclusive já fica que o Jabá tá chegando aí. Vai abrir uma nova turma do Catequese com Farofa. Eu recomendo, assim, de olho fechado. Catequese com Farofa. Eu que sou catequista há muitos anos, foi uma coisa que mudou minha vida. Catequese com Farofa é um negócio, assim, de outro mundo. Mas como é que foi esse processo, assim, de profissionalização, de deixar de ser uma coisa que vocês trabalhavam ali, que vocês se dedicavam para virar realmente o trabalho, a única coisa, a única fonte de renda, e como que isso começou a se espalhar para além do Santa Carona, né? Vocês trabalham com outros criadores de conteúdo hoje. Pô, é uma parte engraçada, assim. O K2 ele sempre trabalhou na área de marketing, né? Em agências de marketing aqui em Anápolis. Então, essa parte de know-how, assim, de fluxo de serviço, ele sabia, né? Só que nem ele, nem eu, nem a Laísa, que somos vou dizer assim, os três primeiros que trabalham diretamente para isso, e hoje o Gustavo Sobreira, que também estava nessa época, o Gustavo continua aqui com a gente não dedicava 100% a isso, né? Então a gente tinha outros trabalhos, outras funções, e a gente tentava engatar aqui. E foi muito, muito, muito no tranco, Joe. Foi empurrando o carro assim, e segundo engatada e tentando. Porque a gente queria muito, assim, principalmente, e aqui eu vou dar o mérito todo pra Laís e pro K2, assim. Eles queriam mais, inclusive, né? O K2 sempre muito seguro, assim, eu acho que ele já comentou isso aqui num podcast, ele não queria sair do serviço se ele não tivesse certeza absoluta que fosse para dar certo. Então o K2 ele ficou muito tempo editando vídeo dentro dos serviços dele, assim. Eu editava em casa, assim, recebia alguma coisa de Santa Carona, só que não era o meu único serviço. O que que aconteceu? Teve uma época que a gente percebeu, dentro do público de Santa Carona, uma necessidade de entender melhor a literatura, vamos dizer assim. E a gente conversando, pensando, o K2 pensando, pensou aqui, pensou ali, falou, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar um curso do Neiva explicando como ler melhor, pô. Que é o primeiro práticas de leitura que o Neiva Hum. tem. E aí quando lançou esse curso, foi aí que a gente viu que dava para virar profissão, entendeu? A gente, pô, existe um mercado aqui que está sendo pouquíssimo explorado. Naquela época era explorado somente pelo padre Paulo Ricardo dentro do nicho católico, assim, sabe? Sim, sim. Então, existe um nicho assim que tem um mercado que a gente pode explorar ele que não está sendo explorado, que a gente pode trabalhar com o que a gente gosta, que a gente pode continuar sendo moralmente certo, que a gente pode continuar evangelizando. E eu lembro do Cadu chamando a gente, que todo mundo de Santa Carona sentando na sala da casa dele, falando assim, ó, eu descobri um jeito de fazer com que o Santa Carona tenha dinheiro para continuar sobrevivendo. Porque a questão que a gente sempre teve medo é que o Santa Carona chegasse a um ponto que ficasse caro demais para a gente manter, Uhum. para eles manterem, né? Então ele conseguiu achar isso, só que ele não sabia que ia dar tão certo. Então aí ele começou com o Neiva, depois ele foi para um padre que já não está mais entre nós, né? É, aí depois ele chegou a pandemia. Então ele ficou muito tempo ele ficou o Neiva rapidinho, muito tempo com esse padre. E aí chegou a pandemia e ele decidiu fazer o Catequese com Farofa. Porque a intenção do K2 inicialmente era só catequizar mesmo, assim, sabe? E aí ele colocou na plataforma do YouTube, fechado ali para menos o canal. E aí ele percebeu, não, pô, a gente pode fazer uma coisa melhor do que isso aqui, entregar um conteúdo melhor, com uma imagem melhor, com uma plataforma melhor. Então vamos fazer isso. Aí ele começou a montar a equipe dele, né? Então ele chamou o Sobreira de volta para cuidar de uma parte, chamou o Rafael, que hoje é o design do Santa Carona, para cuidar de outra parte. Aí me chamou para fazer a parte de execução, conforme ele foi evoluindo. Aí chegou um ponto que o Catequese com Farofa e o Santa Carona, e eu vou chutar ali em 2023, eles cresceram exponencialmente, Joe, assim, exponencialmente a ponto da gente ter que tomar a decisão mesmo de, pô, a gente vai ter que decidir se a gente vai querer ficar dentro desse mercado ou se a gente vai abrir mão disso porque a gente não consegue mais dividir tempo, sabe? A Laísa já estava totalmente por conta, se eu não me engano, cuidando do Santa Carona.
E eu falo a gente comenta aqui nos bastidores, o K2 fala isso bastante, que a Laís é o sustentáculo de Santa Carona. Então, há muito Sim. tempo ela já Nos, tinha decidido. quem escuta ali os primeiros catequeses com farofa, você já vê assim que o K2 é 100%, ele tá no trabalho, então o catequese com farofa começa no horário de almoço dele, e quem toma conta ali, quem faz o negócio continuar andando é a Laís. Justo. E aí chegou num ponto assim que ele cresceu muito assim. Eu brinco com o K2, eu sei que ele trabalhou muito, 10, 11 anos de apostolado hoje, né? Mas, pô, 2023 pra cá, Joe, foi um negócio surpreendente, assim. Explodiu mesmo, assim, né? E aí a gente teve que tomar essa decisão e a equipe foi crescendo, né? Então, hoje somos eu, tem o João Vitor, que é irmão do K2, que trabalha comigo também nessa área de execução. Tem o Sobreira, que ele é responsável pela estrutura produção e estrutura do Santa Carona. O Rafael, que é o design total do Santa Carona, para todos os produtos, todas as frentes do Santa Carona, é o Rafael. Aí tem o Peter, que eu acho que ele cuida da COP, se eu não me engano, posso estar errado. E tem mais um pessoal, que é o Davi, o Emanuel, e eu não lembro o nome de todo mundo, mas é uma equipe muito grande, sabe? E começou a dar resultado esse trabalho, né, que a gente faz, assim. Começou a dar resultado. Eu também trabalho com a parte de edição e design, né? Fora do Santa Carona. E o que aconteceu? Como o pessoal, os influencers católicos acabam se encontrando e virando amigos ali, né? Eles começaram a conversar sobre essas coisas, esses frutos que estavam sendo criados através do trabalho e começou a apresentar o pessoal, né? Então, os primeiros a serem apresentados é sempre o Rafael, o Peter e o Gustavo, que são a estrutura de frente ali dos projetos, né? Então a gente foi começando a ser indicado para mais serviços, os meninos foram indicados para mais serviço. Eu não trabalho diretamente com os influencers, eu sou tipo um terceirizado do Rafael, quando é assim, mas hoje a gente já trabalha com Alan Carrion, com Michel Padios, né? Ah, faz alguns serviços também para alguns outros influencers, outras referências católicas. O Rafael, hoje ele trabalha com o Vaticano diretamente, com o Castelo de Comunicação do Isso Vaticano. que inclusive isso aí é uma coisa assim, um selo babaca que dá pra colocar aqui, meu Deus do céu, né? Putz, grilo. Ó, O dia que ele tem contou gente que é pra mim, grande, mas trabalha com o Vaticano? entendeu? Então, assim, você vê lá você vai lá no Instagram, no Instagram dos missionários digitais, o Jubileu dos Missionários Digitais. Toda aquela identidade visual, tudo aquilo foi idealizado pelo Rafael, né? E ele me convidou para fazer parte da equipe. Não consegui executar muita coisa dentro dessa equipe por questões pessoais, mas assim, a gente sempre tá junto em muitos trabalhos, né? Então, o Gustavo também estava junto nesse trabalho. Eu trabalho indiretamente pro Michel Padios também, pro Alan Carrion também, e a gente vai indo, assim, sabe? É, porque o Rafael passa esse serviço pra gente. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura, a gente conseguiu construir um ecossistema que a gente consiga fazer com que esse serviço que a gente presta e que, por incrível que pareça, Joe, que as pessoas hoje não acreditam muito, pelo menos aqui na nossa cidade, elas têm mania de chamar a gente de mercenários de Jesus, né? Aqui na nossa cidade. Sim. Mas a nossa real e primeira intenção, agora, pelo menos, que a gente conseguiu viver só disso, é a primeira intenção é sempre passar o evangelho, sempre. A gente às vezes deixa de cobrar, às vezes a gente cobra mais barato, às vezes a gente fica sem dormir para que no outro dia, não é que a gente tenha entregue a peça que a gente precisa entregar, é porque a gente sabe o diferencial que é aquelas palavras, que é aquela mensagem, que é aquele conteúdo, que é aquele projeto vai fazer na vida de várias pessoas, entendeu? Com certeza. Eu acho que assim, é óbvio que acaba sendo um terreno delicado quando a gente está falando aqui de cobrar por um produto que é envolvido com religião. É óbvio que eu não vejo problema desde que feito da maneira certa, obviamente, mas é um terreno delicado. Porque a gente sabe que existe muito picareta, porque historicamente no Brasil quando a gente tá falando de misturar dinheiro com religião, é com picaretagem, é com gente que tá extorquindo, é com gente que tá tirando de quem não tem, é com gente que tá utilizando do evangelho pra poder crescer financeiramente, mas é nítida a diferença que a gente vê quando a gente tá olhando para projeto como o do Santa Carona, porque, primeiro, 90% do que vocês fazem continua sendo de graça. Você, o catequese com farofa que eu tô falando aqui, né? Que é acho que o carro-chefe aí que vocês têm Uhum. hoje.
se você pegasse pra assistir as lives, você pode ter assistido o Catequese com Farofa inteiro sem ter pago R$ 1. Tudo foi Justo. feito em live pública. Se você quer ter acesso hoje, tem que pagar, mas ele foi feito tudo com live pública e ficava ali disponível um tempo, não era só a live, né? Era live, essa live ficava disponível ali. Vocês diziam que era uma semana, mas normalmente ficava mais. Então ficava ali para quem quisesse acompanhar, quem quisesse assistir. Assim como hoje é feito, né, com as lives de Pergunte ao Catequista, com as lives da Formação formação catequista. de catequista. Então, hoje, tudo que vocês cobram são coisas que em algum momento estiveram de graça, que as pessoas que não têm acesso puderam acessar, puderam ver, e aí o que vocês cobram é para você ter um acesso mais fácil para isso, para estar tudo compilado para vocês conseguirem manter, porque às vezes as pessoas não entendem que se não tivesse essa parte paga, hoje nem essa parte de graça ia estar tendo. E se tivesse, Justamente. não ia ser na quantidade que vocês fazem e nem na qualidade técnica que vocês fazem. Então, assim, são coisas que se retroalimentam. Então, vocês cobram porque vocês precisam viver e para que vocês possam continuar produzindo conteúdo em grande quantidade e em grande qualidade. Então, assim, se hoje o Santa Carona é bom, é porque vocês vivem do Santa Carona. Né? Se é assim, pô, você pega o Santa Carona ali pré-2023, você está falando aí que foi esse grande Uhum. crescimento, óbvio que você vê que sempre ali vocês estavam buscando qualidade, sempre buscando entregar o melhor, mas a diferença de hoje é nítida. O Santa Uhum. Zoeira, cara, tinha vezes que eu ficava, pô, acho que hoje eu nem vou escutar que eu tô com preguiça pro áudio ruim. Mas era o que vocês conseguiam entregar. E graças àquele áudio pior que vocês tiveram no passado, que vocês conseguiram ir evoluindo. E aí vocês vão evoluindo como? Com o pessoal ajudando, com o pessoal comprando os cursos. Eu acho que é muito válido isso, porque não dá pra gente querer que vocês vivam só de do pessoal, sei lá, abrir um apoia-se e aí quem quiser doa e Uhum. fica por isso. Não, eu acho que é importante a gente ter essa profissionalização maior, ter esses produtos de mais qualidade entregue e no final é aquilo, né? Compra quem quer. Não é. Vocês não estão colocando nenhuma barreira, não estão fazendo nenhuma simonia, não estão vendendo a fé de forma alguma, vocês estão facilitando o acesso a uma coisa, que é algo que eu acho extremamente válido. O padre Paulo Ricardo faz isso muito bem há muitos anos e ninguém reclama, né? Então, Justo. e é justo que ele faça e é justo que vocês façam também, porque é o que eu falei, o foco principal segue sendo o evangelho. Vocês têm o produto pago, mas isso não é o que faz vocês continuarem fazendo, né? Vocês não Não, não. claramente ali, claramente vocês fazem por amor pelo evangelho, porque vamos lá, se vocês fossem dedicar toda a energia e esforço que vocês dedicam a Santa Carona em outro para outra coisa, talvez vocês tivessem com muito mais dinheiro hoje. Muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro, pô. Pô, e igual você comentou que eu acho interessante, o- só ressaltar, igual você falou. A galera acha que a gente é missionário, mas a gente não está entregando a palavra de Deus paga. A gente está entregando conforto pago. A palavra de Deus ela fica disponível ali na live durante um bom tempo ali, tudo que a gente fez, né? Então, se você quer ter acesso depois a isso, a gente aí já é um conforto. Vamos supor que são pregações, você não vai ter acesso a pregações para sempre, entendeu? Uhum. Então, você vai no evento, você paga para ir no evento para ver determinado pregador que pode ser que ele foi para lá de graça, inclusive, tá? Para pregar a palavra, talvez ele vá de graça, né? Mas como o evento precisa de uma estrutura, o evento vai ter que cobrar, ele precisa alugar cadeiras, ele precisa alugar sistema de som para que todo mundo escute, ele precisa ter um mínimo de segurança para todo mundo ali, então ele vai ter que cobrar alguma coisa. A gente não consegue viver da providência divina, porque o mundo não acontece só com a providência divina, o mundo real. Não, mas mesmo essa cobrança que vocês fazem também é providência. Sim, sim. E era o negócio que eu ia comentar. Por mais que ainda existam pessoas que comentem que nós somos mercenários de Jesus, a gente ainda não pode reclamar muito do nosso público, que graças a Deus tem sido muito fiel e muito bom com a gente assim. Eu, particularmente, do Santa Zoeira, a gente não pode reclamar muito. Além da paciência que teve com os áudios ruins, as piadas horríveis, com esse povo chato aqui, eles continuaram investindo na gente, não só em questão de dinheiro, né? Eles investiram a esperança mesmo. Eles sempre esperaram que coisas melhores viriam, né? E a gente teve essa experiência na Expo. A gente não imaginava aquilo assim, nem de longe, mas assim, nem de longe a gente não tinha noção daquilo lá. Então, é, realmente é um trabalho que a gente faz que a gente está procurando algum retorno agora porque a gente precisa.
de manter isso aqui tudo, de manter a gente também para conseguir estar aqui fazendo bem. Pô, todo Mas mundo aí pai de família, né, cara? Tem, justo, pô, tem todo famílias mundo, que velho. dependem do Santa Carona hoje. Mas o nosso primeiro, sempre o primeiro contato vai ser grátis. Sempre o primeiro contato vai ser por Cristo. Sempre o primeiro contato foi assim. Sim, o foco principal é Cristo e a gente vê que é isso por conta dos frutos, né? São aí Sim, sim. mais de 10 anos aí, dando muitos frutos, graças a Deus. É Santa Zoeira esse ano faz 6 anos, inclusive. É, hoje o Santos Velho faz 10, Santa Carona tá com 12, é isso? Acho que esse ano faz 12. Pô, Ou já fez 12. maravilhoso. Agora, encaminhando aí para as considerações finais, tem alguma mensagem final que você queira falar sobre essa questão de produção, da sua vida aí, Pô, do seu testemunho? quando eu comentei aqui com os meninos, eu comentei com Sobreira e não lembro quem foi outra pessoa, sabe? Eu falei que eu ia falar com você sobre esse assunto que é os bastidores assim, da produção de conteúdo e a produção de conteúdo em si. Aí eles perguntaram, falar o quê? Eu falei, sei lá, falar como que funciona, né? Não sei ainda como que vai ser muito bem lá, mas falar como que funciona, incentivar as pessoas a irem, continuarem a fazer, aquelas pessoas que estão começando agora a espalhar a palavra, continuar fazendo isso, que os frutos aparecerão, sejam eles os frutos para Cristo ou os próprios frutos, né, para si mesmo. E aí o Gustavo virou para mim e falou assim, putz, que assunto delicado, hein? E realmente é porque é muito difícil hoje, né, essa questão da produção de conteúdo, e acho que você sabe disso mais do que eu, Josi. Porque eu tô nos bastidores fazendo acontecer com uma galera que já já tinha andado metade do caminho, né? Então, então a questão de produção de conteúdo católico hoje, pelo menos na minha visão aqui no Brasil, ela é muito complicada, né? Você vai começar desacreditado, porque é um assunto que é desacreditado na boca das pessoas. Você vai começar sendo julgado porque você é católico, então você vai ser julgado sempre, sempre haverão bolhas que irão te julgar. Mas no final das contas, na minha humilde opinião, que não sou um influencer católico, por mais que às vezes eu brinco aqui de ser, é que no final sempre valeu a pena. Sabe, eu olho todo mundo que fez de coração limpo, reto, e eu não consigo sondar esse coração, mas o que ele apresentou pra gente foi isso. Sempre fez de coração limpo, reto e sempre fiel à igreja, independente de onde essa pessoa está hoje, se ela continua influencer ou não, se ela mudou a temática dela ou não, sempre valeu a pena no final, sabe? Eu sempre vejo os frutos que nascem disso. Eu consigo perceber a graça de Deus agindo na vida das pessoas por trabalhos incríveis que muitas pessoas já fizeram. E falo sem medo nenhum, Joe. Depois do K2 aqui, o meu catequista preferido é você. Ô, cara, fala Pô, isso não. meu catequista preferido é você, pô. Eu acho incrível o jeito que você entrega catequese, assim como eu acho incrível o jeito que a Carol também fala de Deus. E vou te dar um exemplo do quanto você e o Santa Carona, e a Carol e todos os influencers que a gente conhece, trazem frutos, pô. O Renato Calles, que tá no nosso grupo, de DJ, pô, ele olha pra. Eu posso estar falando bobeira aqui, espero que não, e se tiver Renato, me perdoe. Mas ele olha para você e pro K2, eles veem a referência e ele vê a referência e começa a usar dessa referência lá na cidade dele. E hoje lá na cidade dele, ele já é um ponto de disseminação de Deus, entendeu? Sim. Ele já é referência, ele já é catequista lá onde ele está, mesmo que ele não trabalhe diretamente catequese, porque ele começou a trabalhar com conteúdo católico, porque ele viu o K2, ele viu você. Então, independente de como, quando e onde, comece. Comece. Não, isso aí é outra coisa que eu também já falei para pessoas que vieram procurar, né? Que falam tipo, nossa, mas se eu começar agora vai ficar ruim. Eu falo, meu amigo, se eu pego um vídeo meu do começo, eu não consigo assistir. E olha que assim, eu não tenho problema de ver as coisas que eu faço, sabe? A Carol Uhum. tem, a Carol assim, eu tô no celular, aparece um vídeo dela, ela fica pula, 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 ela não consegue. Eu não tenho problema, tudo que eu produzo, depois eu assisto ali pra ver, tipo, nossa, talvez tivesse melhorado isso, aquilo tal. Então esse vídeo que eu tô fazendo agora, provavelmente eu vou assistir nos próximos dias. Mas se eu pego as coisas de quando eu comecei, eu fico, meu Deus, isso aqui tava muito ruim, como é que eu fazia isso? E eu tenho certeza que daqui a um ano, se eu pegar isso aqui agora, eu vou ficar, nossa, olha o jeito que eu fazia. Ou tá. Então, assim,
é importante você começar. É importante. Melhor que perfeito é feito, sabe? Então, assim, É o nosso lema aqui, inclusive. se você tá assistindo isso aqui, você tem vontade de iniciar a produção de conteúdo católico, tem vontade de fazer alguma coisa, cara, vai e faz. E não vai e faz assim, solta um vídeo e larga. Não, vai e faz assim e se comprometa com isso. Vai e faz assim e tenha constância. Vai fazendo porque os frutos vão aparecer, as coisas vão começar a dar certo. Porque a gente tá fazendo isso aqui por um motivo maior, né? Tipo, eu não crio conteúdo por mim, né? Por mais que eu ame catequese, por mais que eu ame essa coisa de criação de conteúdo, eu não sei se eu já falei isso pra você, mas antes de pensar em fazer conteúdo de catequese, eu tava pensando em fazer conteúdo. Eu queria começar a fazer Uhum. uma coisa e depois eu falei, não, vou fazer de catequese porque é uma coisa que eu gosto. Então, assim, é algo que eu gosto, criação de conteúdo. Mas o ponto principal é que a gente está fazendo isso para Deus. A gente está fazendo isso para uma coisa muito maior que criação de conteúdo. A gente está fazendo isso muito maior para uma coisa que a gente gosta. A gente está fazendo isso para levar Cristo para as pessoas, para levar o Evangelho para as pessoas, para a gente, mesmo sendo falho, talvez ser ali aquela fagulha que possa iluminar alguém, que possa levar alguém para a conversão. Vez ou outra eu vejo gente trazendo relatos para mim que eu fico tipo, meu Deus, eu só mostro tanto que é Deus que faz as coisas, porque definitivamente não é por mérito meu, mas assim, façam, criem, porque vale a pena e Deus precisa disso, né? A gente tem muita gente criando conteúdo para falar, para atacar a igreja, para falar de coisas que não são edificantes, para falar de coisas que estão afastando as pessoas de Deus, então a gente tem que ser essa linha de frente de aqui se posicionar. A gente é um país. É bizarro o que você falou agora há pouco, né? Que é uma coisa de nicho, é uma coisa que pode ser atacada porque é pequena e tal. Quando você para pra pensar que a gente tá num país de maioria católica. A gente tá num país, assim, de maioria católica, e o que você falou não é mentira. A gente continua. Eu tô aqui criando uma coisa que continua sendo de nicho. Uhum, Né? uhum. A gente pega ali. Nossa, os maiores influencers católicos têm 1 milhão de seguidores, tem 300 mil, 500 mil seguidores. Não tô falando que esses números são pequenos, né? São números muito grandes, mas quando você compara para esse mercado de influencer, são coisas pequenas. E era para ser um assunto que era para ser cotidiano, era para todo mundo. Se a gente tem um país de maioria católica, era para essa maioria católica estar presente na internet também. Era para essa maioria católica estar seguindo criadores católicos, procurando conteúdo católico, né? Então, assim, faça porque existe demanda. Né? A gente tá num mundo que precisa de Deus, a gente tá num mundo que precisa do Evangelho, então a gente precisa de vocês aí criando também. Igual você falou, né? A gente tá num país maioria católica e quantas pessoas não conhecem a gente, né? Não conhece K2, não conhece você e que esse pessoal que conhece pode ser essa ponte. Inclusive, nem precisa ser a ponte, pode ser direta referência. Mas você falando aí, me lembrou uma história aqui que eu não sei se a gente tem tempo, mas eu vou falar rapidinho. Não, eu tinha falado, estabelecido ali um tempo, mas cada vez que eu gravo um desse programa aqui, eu tô vendo que o tempo que eu tô passando pro pessoal que eu vou entrevistar não dá certo, porque tá sempre estourando, mas fica em paz. Ah, então tá bom, então eu vou aqui. A gente recebe e-mails, né? Que é aqueles e-mails que nós lemos ali no início do Santa Zoeira e dos programas Santa Zoeira. E a gente recebeu um dia de um rapaz, acho que a gente já contou isso aqui, mas, pô, você exemplificou essa história, sabe? A gente recebeu de um rapaz que ele estava em situação de depressão muito forte, assim, tinha acontecido muitas coisas ruins recentes na vida dele, e aí ele decidiu que ele iria tirar a própria vida, né? Então ele organizou tudo para que não tivesse ninguém em casa, ele preparou, ele ia, ele amarrou a corda ali para fazer o que ele tinha que fazer. E um segundo antes de morrer, assim, um minuto antes de morrer, de, de- de tentar tirar a própria vida, ele escreveu no, no, no YouTube assim, porque as coisas não dão certo pra mim. E quando ele escreveu isso, apareceu um vídeo de Santa Carona pra ele, um vídeo do Guilherme K2. Falando sobre isso, ele escutou aquilo e aquilo salvou a vida dele, ele mandou esse testemunho pra gente, sabe? E aí a gente contou essa história pra um padre, e o padre disse assim, ele respondeu assim pra gente: mesmo que daqui pra frente não dê mais certo, e mesmo que até aqui tenha sido sofrido, já valeu a pena. Por mais que vocês vivam coisas incríveis daqui para frente, o que aconteceu agora já valeu a pena por tudo que aconteceu antigamente, por tudo que acontece agora e por tudo que vai acontecer lá na frente. Vocês salvaram uma vida, já valeu a pena, tudo que vocês fizeram e não fazer já valeu a pena. Pô, E esse eu testemunho é acho muito que bom.
ter consciência disso, cara, é muito bom. E também uma coisa que a gente precisa muito ficar muito atento a isso é sempre Deus, tá? É sempre Sim, Deus. sim, sim, É sim. sempre Deus usando da nossa incapacidade mesmo, assim. E Ele não está capacitando os escolhidos, não. Ele está fazendo você Ele só tá de usando os ferramenta mesmo. incapacitados. É isso, ele tá usando a sua incapacidade mesmo. Ele está fazendo com que os seus similares se identifiquem a você e conheçam a Deus. Entendeu? Então, sempre lembre que é Deus. Vai ser sempre Deus. E não há hipótese nenhuma de que somente a tua virtude e o teu mérito consiga alcançar o coração das pessoas. É sempre Deus. Sempre Deus. Bom, tudo que tem de bom é Deus, tudo que tem de ruim é mim. E vamos que vamos. É exatamente isso. Bundes, cara, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui. Né, vou convidar o resto dos meninos, eu quero trazer todo mundo do Santa Zoeira aqui, né? Eu não vou lançar todos seguidos, né? Vou ir Uhum. espalhando aí. Por isso que eu não falei com o restante deles. Falei com você e falei com o Neiva, mas, né? A gente tem aí Safado, né? safado, não me respondeu até Safado. agora e ainda me caluniou no programa. Falou que não respondeu porque eu mandei áudio gigante pra ele, áudio de 7 minutos. Eu falei, nossa, cara, eu lembro que eu mandei um áudio, mas não era tão grande. Eu fui olhar, bum, 50 segundos de áudio. Não, É esse o safado, tanto que ele me safado. valoriza, é esse o tanto que ele me Não, e valoriza. ele virar e falar assim: ah, passou de um minuto é podcast. Ele é criador de podcast, quer que eu Então, escute ele, rapaz. mas brincadeiras à parte, Neiva, queremos você aqui. Mas muito obrigado aí pelo convite. Você que está assistindo, tem alguém que você quer ver aqui nesse quadro, algum criador de conteúdo que você goste, comenta aqui, comenta o que você achou da entrevista do Bundes, curte, manda esse vídeo para pessoas que você acha que vão se aproveitar dessa conversa, pessoas que você fala, nossa, aquela pessoa ali, acho que é alguém que pode ser incentivado por esse vídeo aqui para começar a criar conteúdo católico. Então, comente, curta, envie para quem você puder e ajude aqui o nosso apostolado a crescer cada vez mais. De novo, Bundes, muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau.